conversar sobre um assunto que com certeza interessa muita gente. Estamos no mês de julho e as férias são momentos de diversão, né, Tenente? De descanso, mas também de alguns dias que é necessário ter atenção para não acontecer nenhum acidente e que as férias elas não virem uma dor de cabeça. Bom dia. Bom dia, como você mesmo disse, as férias vão chegando, é um período de muita diversão para muitas pessoas, só que essa diversão ela tem que ser feita com cautela, com cuidado, porque os índices realmente eles aumentam bastante e o Corpo de Bombeiros ele está sempre levando essa mensagem de prevenção aí para que a gente não precise atuar aí reativamente nessas hipóteses. Que tipo de acidente mais demanda o Corpo de Bombeiros nessa época do ano? Nessa época do ano, a gente tem um aumento muito grande de tráfego nas nossas rodovias estaduais, federais e, consequentemente, pela questão da imprudência de alguns motoristas, os acidentes veiculares, eles aumentam bastante. E a gente percebe, que o principal fator contributivo para esse tipo de acidente é realmente a inobservância das leis de trânsito. Então, a combinação entre bebida e álcool, a velocidade excessiva, ultrapassagens perigosas, especialmente aqui em Minas Gerais, elas realmente acabam provocando acidentes muito graves. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do estado, então esse tipo de acidente é uma das nossas principais preocupações. Além de acidentes também como acidentes domésticos e acidentes envolvendo crianças, como utilização de cerol, de linha chilena, a gente também percebeu um aumento muito grande disso. Além disso, Tenente, nós temos problemas com afogamentos, em Minas Gerais. A gente tem aí um parque grande de cachoeiras, tem aquela região ali do Lago de Furnas. É também um ponto problemático quando chega a época de férias, Quais são as orientações de segurança para as pessoas que forem curtir as férias de julho agora nesses locais? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que se conhecer. Então, realmente, se eu não sei nadar, se eu não tenho um conhecimento mais apurado disso, interessante que eu sempre utilize mecanismos como boias, que eu sempre fico na parte rasa, a questão também das brincadeiras nesses locais, especialmente Minas Gerais, que é um estado que tem muitas cachoeiras. Às vezes as pessoas fazem brincadeiras de pular realmente nas cachoeiras, sem conhecer o lugar. Essa brincadeira é completamente contraindicada, porque a pessoa ela pode bater a cabeça, pode ter uma lesão na coluna cervical, e a gente já teve casos até de pessoas que ficaram paraplégicas ou tetraplégicas por essa questão de não observar as regras de segurança. Se a gente está falando de crianças nesse tipo de ambiente, no ambiente aquático, a gente sempre tem que ter um adulto exclusivamente responsável por aquelas crianças que estão na água. O que acontece em alguns casos é que a gente tem ali no ambiente de confraternização, vários pais ali, todo mundo está olhando, só que ninguém está olhando de verdade. E é aí que o afogamento acontece. Então, se eu tenho as crianças na água, eu tenho que ter um pai exclusivamente responsável por aquelas crianças ali para estar olhando ali atento àquilo que está acontecendo. Observando isso daí, com certeza nenhum acidente vai acontecer. Tenente, em alguns balneários, em algumas lagoas tal, tem gente que costuma usar jet ski, lancha. Como é que está a fiscalização em relação a isso? Porque pouca gente sabe, mas também tem que ter uma habilitação para utilizar esses veículos nessas áreas. O Corpo de Bombeiros está atento a isso? Nesse caso de utilização de jet ski, de lancha, é importante lembrar que isso daí é regulado pelas instruções normativas da Marinha do Brasil. Como você mesmo disse, existe uma habilitação específica de motonauta, de arraiz amador, para poder conduzir esse tipo de embarcação. Então, é importante lembrar que só podem conduzir essas embarcações aquelas pessoas que detêm esse tipo de habilitação, porque essa habilitação ela vai assegurar que aquela pessoa realmente sabe adotar determinados procedimentos de emergência, entre outros. E também existem as questões das distâncias. Então, se a pessoa está utilizando o jet ski, se ela está utilizando a lancha, ela tem que observar uma distância mínima daquele local onde os banhistas ficam. Muitos acidentes, mais uma vez, entram na combinação entre álcool e a utilização desses mecanismos e realmente são acidentes muito graves, porque as pás, as hélices desses motores são bastante potentes e podem provocar lacerações muito graves nesses banhistas. Tenente, época de férias também é uma época em que as pessoas gostam de tirar foto, Hoje, então, com o celular, todo mundo tira foto. E tem a tal da onda de fazer a selfie, Nessas regiões, por exemplo, de cachoeiras, que são regiões com muitas pedras, enfim, essas áreas mais rurais, onde as pessoas fazem caminhadas, o risco é redobrado de um acidente, Com certeza. Recentemente, nesse ano, a gente atendeu uma vítima bastante grave, que ela caiu de uma cachoeira de uma altura bem considerável, porque ela estava tirando uma selfie, em busca aí da melhor foto aí, e acabou caindo dessa cachoeira. Então isso daí é um exemplo da situação que às vezes a busca da foto perfeita aí pode causar.
Então, se eu vou ali tirar selfie ali, que é bacana, que é uma prática legal ali, eu tenho que observar onde que eu tô tirando essa selfie, né? Tem que me observar também, às vezes a gente tem situações de pessoas que estão ficando desaparecidas em trilhas, nas matas, porque elas se desprendem do grupo para às vezes fazer uma foto diferente e às vezes a pessoa se concentra em outra coisa e acaba acontecendo esse desaparecimento. Então, essa questão da selfie aí tem que observar onde que eu tô tirando, o local, quais riscos que oferece para que eu também não tenha uma situação trágica decorrente disso daí. O senhor falando dessa questão de selfie, falando de cachoeira, me lembrou também de pessoas que costumam usar o período de férias para fazer trilhas, né, em alguns pontos. Qual é a orientação do Corpo de Bombeiros? Vez ou outra a gente noticia aqui que alguém se perdeu fazendo uma trilha dessa. Quais os cuidados básicos? Essa semana, né, a gente teve, né, a localização do professor que estava perdido lá no Pico da Bandeira, e as dicas mais importantes em relação a essa questão aí em primeiro lugar, a questão do planejamento. Então, muitos dos casos de desaparecimento em trilhas, eles são provocados porque a pessoa vai fazer a trilha, só que realmente ela não se planeja, ela não conhece o local, ela não planeja o percurso dela, quanto tempo ela vai demorar. Então, se eu vou fazer uma trilha, é importante que eu saiba onde eu vou fazer essa trilha, se eu conheço esse local, se eu não conheço, o ideal é que eu vá com guia ou com alguém experiente. Eu tenho que observar questões como a previsão do tempo, né, a estrutura desse parque, se ele já tem trilhas demarcadas, e escolher uma experiência que seja compatível, né, com a minha habilidade. Então, se eu sou um marinheiro de primeira viagem, aí, o ideal é que eu escolha um parque, ele já tem as trilhas demarcadas, realmente que já tem uma estrutura de apoio. Se eu vou em um grupo maior, eu tenho que pensar também no condicionamento físico das pessoas desse grupo. A gente tem uma situação que é muito comum também, às vezes a gente tem um grupo grande fazendo uma excursão para um local desse, e tem uma pessoa que anda mais rápido, o pessoal de idade mais avançada anda mais devagar, e essa questão dessas várias pessoas acabam se desprendendo uma da outra. Então, observando esses cuidados básicos aí, com certeza aí a gente consegue também ter uma trilha sem maiores problemas. Muito bem. Tenente Pedro Aihara, vocês estão fazendo agora um programa Bombeiro por um Dia para a criançada, não é isso? Como é que vai ser isso? Quem é o público-alvo? Como que quem, de repente, está nos ouvindo agora e se interessou pode participar? Isso é um sorteio que a gente está fazendo nas nossas redes sociais, no Facebook, né, que é o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e no Instagram, que é o Bombeiros MG, que é voltado não só para crianças, mas para todas as pessoas, né, que têm o sonho de virar bombeiro um dia, ou então se interessam, admiram a profissão, em que a gente realmente vai fazer um sorteio. Basta você acessar as nossas redes sociais lá, que lá tem todas as regras, né, bem simples, basta acessar essa publicação oficial, comentar e compartilhar, que você automaticamente já estará concorrendo. E essa pessoa que for o vencedor desse sorteio, ela vai ter um dia de bombeiro com a gente, onde ela vai poder acompanhar o nosso cotidiano de treinamento, de ocorrências, ver os nossos equipamentos. É realmente aí uma ação promocional do Corpo de Bombeiros para poder aproximar a população da instituição e para que as pessoas conheçam realmente como é o nosso trabalho, as dificuldades, as alegrias. É uma coisa aí para tornar o Corpo de Bombeiros mais próximo da população mineira. Quem participar não vai enfrentar moleza não, né, Tenente? Porque é uma profissão dura, né? Uma profissão pesada, mas muito gratificante também, né? Com certeza, essas palavras aí foram perfeitas nesse sentido, embora seja uma profissão, né, com bastante um nível, né, de risco considerável, de esforço, de dedicação, é uma profissão bastante gratificante que a gente tem a oportunidade de lidar aí com experiências aí que vão para a vida toda. Ok, Tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui, passar todas essas informações para os nossos ouvintes curtirem aí as férias com cuidado e que todo mundo volte ao trabalho, às aulas no segundo semestre de bem com a vida. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade, em caso de emergência a gente sempre está à disposição através do telefone 193. Muito obrigado.